Bom dia a todos, aqui é o professor Ronaldo Bastos e hoje eu vou dizer 4 formas que Bolsonaro pode utilizar para controlar o Supremo Tribunal Federal, formas previstas na nossa Constituição ou no nosso ordenamento jurídico. É claro que a forma autoritária de querer controlar o Supremo Tribunal Federal é pedindo o fechamento do Supremo, incentivando com que as redes sociais xinguem ministros do Supremo e digam que vão na casa dos ministros do Supremo. Isso é a forma autoritária, é a forma não institucional. Gravei um vídeo aqui para vocês mostrando que essa ideia de que as Forças Armadas, sendo um poder moderador, um poder acima dos poderes, é uma interpretação bastante equivocada da Constituição, não é referendada por nenhum constitucionalista e que revela um autoritarismo do governo. Muitas pessoas, muitas mesmo, me perguntaram o seguinte: bom, professor, e se as Forças Armadas não podem atuar como esse poder moderador, como é que a gente controla o Supremo se, dizem essas pessoas, o Supremo está ultrapassando as suas competências constitucionais? E aí é que eu trago 4 formas em que o presidente pode controlar o Supremo Tribunal Federal. A primeira forma que Bolsonaro pode controlar o Supremo Tribunal Federal é através de uma atuação processual. Ou seja, quando você está no âmbito do Poder Judiciário, você tem 2 direitos, digamos assim. Tem vários direitos, mas um autor tem pelo menos 2 direitos. O primeiro que a gente chama de direito de ação, né? Você tem o direito de provocar o Poder Judiciário. Por quê? O Poder Judiciário, salvo situações excepcionais no meu entender inconstitucionais, como foi aquele inquérito das fake news, o Poder Judiciário funciona com o princípio da inércia, ou seja, ele não pode iniciar demandas, ele fica parado, que é isso que é a inércia, e alguém aciona o Poder Judiciário e aí que a máquina do Judiciário começa a funcionar. Então, se você está insatisfeito com determinada interpretação do Supremo, você tem o direito de ação, você pode acionar o Judiciário. Se você não acionou e o Judiciário foi acionado e ele deu uma decisão que você considera que essa decisão ultrapassa as suas prerrogativas constitucionais, está interferindo no outro poder, você tem o direito de recorrer dessa decisão, de mostrar a sua contrariedade com essa decisão. Então, se Alexandre de Moraes impediu que o Bolsonaro ele nomeasse o Alexandre Ramagem para a Diretoria-Geral da Polícia Federal, a AGU poderia recorrer dessa decisão pedindo para que essa decisão não fosse monocrática, fosse referendada pelo plenário. Poderia se fazer um outro recurso para que se pedisse a suspensão dessa decisão. Mas o que é que o Bolsonaro fez? Assim que teve a decisão, ele ficou contrariado com a decisão, mas ele baixou um decreto revogando o ato administrativo anterior, que tinha sido a nomeação do Alexandre Ramagem. Veja, quando ele revoga o decreto, a decisão não exigia que ele revogasse esse decreto. A decisão era só para suspender preliminarmente, de forma cautelar, até que o Supremo analisasse esse caso, suspender a nomeação. Mas o que é que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro acatou. Muito mais que acatar a decisão do Supremo, ele revoga o decreto dele e depois vai para as redes sociais brigar, né? E aí incentiva que haja manifestações, abaixo o Alexandre de Moraes, vou na sua casa, vou saber quem são suas empregadas, etc, etc. Então, uma primeira forma de controlar o Supremo é usar da atuação processual para recorrer das suas decisões, recorrer institucionalmente. Essa é a primeira forma de controlar o Supremo. Segunda forma de controlar o Supremo é propor emendas constitucionais que limitem a competência do Supremo Tribunal Federal.
O presidente da República, segundo o artigo 60 da Constituição, se eu não me engano 60 inciso 1, ele tem por prerrogativas apresentar propostas de emendas constitucionais, as famosas PECs, né? E as emendas constitucionais têm por fim modificar algum aspecto da Constituição. As competências do Supremo são bastante amplas, então é possível, mediante emenda constitucional, restringir essas competências. Se um agente político como Jair Bolsonaro considera que o Supremo Tribunal Federal excede as suas competências, excede as suas prerrogativas, propõe emenda constitucional para restringir essas prerrogativas. Quantas emendas constitucionais o presidente Bolsonaro propôs para restringir as prerrogativas do Supremo? Nenhuma emenda constitucional. Quantas emendas constitucionais o grupo político do presidente Bolsonaro fez para restringir as competências do Supremo? Nenhuma. Essa é a forma institucional de controlar o Supremo. O que é que o presidente prefere? Inflamar as redes sociais, inflamar a sua militância. Essa, mais uma vez, é uma postura autoritária. Existem formas institucionais de fazer essa questão. Por exemplo, por que o presidente Jair Bolsonaro não apresenta uma proposta de emenda constitucional retirando o seu foro por prerrogativa de função? O foro por prerrogativa de função do presidente e do vice-presidente, o chamado foro privilegiado. Se o Supremo Tribunal Federal passa a não ser mais responsável por julgar as ações do presidente da República, e isso é possível do ponto de vista constitucional, ele é uma forma de você controlar o Supremo, tira o poder do Supremo. Quantas propostas de emendas constitucionais pedindo para retirar ou diminuir o foro por prerrogativa de função os partidos ligados ao bolsonarismo fizeram? O Flávio Bolsonaro, que é o filho do presidente Jair Bolsonaro, ele foi um dos maiores críticos, e o próprio Bolsonaro um dos maiores críticos do chamado foro privilegiado. Quando o Flávio virou senador e começou a ser investigado, qual foi a primeira atuação do ponto de vista processual do Flávio Bolsonaro? Pedir para que se mantenha o seu foro por prerrogativa de função. Mais uma vez, existem soluções institucionais, só que o presidente adota soluções não institucionais. Terceira forma, nomear ministros conservadores, né? O presidente, ele fala já há algum tempo que quando ele tiver possibilidade de nomear ministros do Supremo Tribunal Federal, ele vai nomear um ministro evangélico. E aqui é preciso fazer uma diferenciação. Quando eu falo nomear ministros conservadores, não é apenas do ponto de vista dos valores sociais, mas dos valores jurídicos. Qual é a ideia de que esse ministro tem a respeito da própria atuação do Supremo Tribunal Federal? Um jurista conservador é um jurista que acredita em que o judiciário tem menos, ele deve desempenhar menos ativismo, ou seja, não deve ultrapassar as barreiras legais para atingir um fim específico, né? Então, o contrário de ativismo é o self-restraint, né? Que é autocontenção. O ativismo é aquele juiz que ultrapassa essas barreiras. Os juízes autocontidos são aqueles juízes que respeitam mais as barreiras trazidas pela lei. Então, sugiro ao presidente Bolsonaro nomear um juiz conservador, mas conservador do ponto de vista jurídico, não necessariamente um evangélico vai ser conservador do ponto de vista jurídico. O que é o conservadorismo, né? É aquela doutrina política que visa a preservação das instituições. O ativismo jurídico é tomado não como uma atitude conservadora do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista uma atitude considerada progressista, né? Ligada ao pós-positivismo, a ideia de que não é a lei que faz o direito, não é o legislativo que faz o direito, mas é o juiz nas suas decisões que faz o direito. E se é o juiz que faz o direito pode ser tanto baseado na lei quanto baseado nas próprias ideias, concepções dos juízes. Se vocês quiserem que eu aprofunde esse tema, eu faço um outro vídeo sobre isso. E a quarta forma de controlar o Supremo Tribunal Federal é através de ações de impeachment, né?
você considera que um ministro do Supremo Tribunal Federal ele está incidindo em crime de responsabilidade quando ele toma determinadas decisões judiciais. Qual é a solução para isso? Ou a primeira dica que eu dei, atuação processual, recorrendo dessas decisões, ou você ajuiza uma ação de impeachment para esse ministro ser julgado pelo Senado Federal quanto aos seus crimes de responsabilidade. Eu pergunto, quantas ações de impeachment contra Alexandre de Moraes ou contra Celso de Mello o presidente ou o bolsonarismo ajuizou? Essa seria mais uma solução dentro do sistema jurídico, dentro da institucionalidade, né? Porque essa construção de inimigos em que todos estão errados e só o presidente está certo é uma construção típica do populismo, como eu falei nesse vídeo aqui, e que desvaloriza o Estado de Direito, porque você não atua dentro da institucionalidade, você fica inflamando os seus militantes para fazer revoltas na rua com o fim de derrubar o seu inimigo. O inimigo já foi Rodrigo Maia, o inimigo já foi Alexandre de Moraes, já foi Celso de Mello, enfim, é sempre um inimigo diferente. O inimigo já foi a ONU, já foi a OMS, o inimigo já foi o presidente da França. Então, é claro que essa é uma estrutura que deturpa a própria noção do Estado de Direito, que você resolve as coisas dentro da institucionalidade e cria esse inimigo justamente porque você não quer resolver dentro da institucionalidade. A grande questão é, será que todos estão errados e só o presidente está certo? Rodrigo Maia, Celso de Mello, Alexandre de Moraes, ONU, OMS, presidente da França e outros futuros inimigos que vão ter, todos estão errados e só o presidente, o mito, está certo? Será? Eu vou dar um spoiler, inclusive, para vocês. O próximo inimigo do bolsonarismo vai ser o Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo, presidente do TSE, e que é um presidente bastante moralista, que acredita que o Supremo tem uma vocação iluminista de ser a vanguarda da sociedade e que pode colocar na pauta o processo de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Anotem o que eu estou dizendo. O próximo inimigo da vez do bolsonarismo vai ser o ministro Luiz Roberto Barroso. Até uma próxima. Tchau.